Top 7 alimentos que equilibram colesterol sem remédios. Você já se sentiu preso a um exame de sangue que mostra colesterol alto, mesmo depois de ter tentado cuidar melhor da alimentação? Eu sei o quão frustrante é isso. Sou o Dr. Ricardo Marinho, especialista em envelhecimento saudável. E há mais de 20 anos atendo pacientes que carregam esse medo constante. O medo de um infarto ou de um derrame por causa do colesterol descontrolado. O que muitos não percebem é que existem vilões escondidos no prato de cada dia. Alimentos que parecem inofensivos, alguns até vendidos como saudáveis, mas que na verdade sabotam o equilíbrio do seu colesterol. A boa notícia é que, se identificarmos esses vilões e soubermos substituí-los, você poderá recuperar o controle da sua saúde sem depender apenas de remédios. Hoje vou revelar 7 alimentos que realmente ajudam a equilibrar o colesterol de forma natural. Mas, antes de chegar neles, precisamos falar dos 3 maiores sabotadores que talvez estejam na sua mesa agora. Primeiro vilão, a margarina light. Durante décadas, ela foi vendida como alternativa saudável à manteiga. Quem não lembra das propagandas prometendo um coração feliz e artérias limpas? A realidade é bem diferente. Muitas dessas margarinas ainda contêm gorduras trans, um tipo de gordura artificial criada em laboratório para dar textura e durabilidade ao produto. E sabe o que a gordura trans faz dentro do seu corpo? Ela age como ferrugem dentro dos canos de uma casa, corroendo silenciosamente as artérias. O resultado é um aumento do colesterol ruim, o LDL, e uma queda no colesterol bom, o HDL. Isso significa mais risco de entupimentos, mais risco de infarto. Então, quando você vê a palavra light no rótulo, cuidado, o truque de marketing pode custar caro à sua saúde. Agora, se a margarina é um inimigo camuflado, espere até ver o que o pão branco faz. Segundo vilão, o pão branco. Ele parece inofensivo, é o café da manhã tradicional de milhões de pessoas, mas dentro do corpo, esse pão se transforma rapidamente em açúcar. Esse pico de glicose no sangue obriga o pâncreas a liberar insulina em grandes quantidades. O excesso de insulina estimula o fígado a produzir mais triglicerídeos, que são gorduras circulando no sangue. Com o tempo, isso desregula todo o perfil lipídico, elevando o risco cardiovascular. Em outras palavras, cada fatia de pão branco é como um empurrão invisível nas suas artérias, levando-as a se estreitarem pouco a pouco. Se você pensa que pode compensar apenas reduzindo a quantidade, saiba que mesmo pequenas porções diárias já mantém esse ciclo de sobe e desce da glicemia. Mas existe um terceiro vilão ainda mais traiçoeiro, porque além do colesterol, ele também ataca a pressão arterial. Terceiro vilão, as carnes processadas. Linguiça, presunto, salsicha, são práticas, saborosas, e estão sempre presentes em festas e até no dia a dia. O problema é que esses produtos são verdadeiros pacotes de gorduras saturadas e sódio. O sódio em excesso aumenta a pressão arterial, e a gordura saturada eleva o colesterol ruim. Essa combinação é perigosa. Vasos sanguíneos mais rígidos e artérias mais entupidas. É como dirigir um carro com os freios enferrujados e o motor cheio de sujeira. A qualquer momento pode falhar. Além disso, estudos mostram que pessoas que consomem carnes processadas regularmente têm maior incidência de doenças cardíacas. E aqui vai o detalhe que muitos ignoram. Mesmo quando a embalagem promete baixo teor de gordura, o sódio continua alto demais. E o sódio, sozinho, já é suficiente para acelerar o desgaste das artérias. Esses 3 vilões, margarina, pão branco e carnes processadas, são como armadilhas escondidas na rotina alimentar. Mas, agora que você já os reconhece, vou mostrar quais alimentos fazem exatamente o oposto. Eles limpam, equilibram e protegem as suas artérias de maneira natural. O primeiro deles é tão acessível que provavelmente já está na sua cozinha, mas você ainda não usa da forma correta. Antes, inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo dicas como essas. O primeiro alimento herói da nossa lista é a aveia. Parece simples demais, mas dentro desses flocos está um dos compostos mais poderosos contra o colesterol, a beta-glucana. Imagine que seu intestino é uma rua movimentada por onde passam carros carregando gordura. A beta-glucana funciona como uma esponja, absorvendo parte dessa gordura antes que ela entre na corrente sanguínea. Estudos mostram que consumir cerca de 3 gramas de beta-glucana por dia pode reduzir em até 10% o colesterol ruim, o LDL, e o melhor,
Isso pode ser alcançado com apenas uma porção generosa de mingau de aveia no café da manhã. Eu tive uma paciente que dizia não suportar o sabor da aveia, mas quando aprendeu a misturar com frutas e um fio de mel, se apaixonou. 3 meses depois, o exame dela mostrava uma queda notável nos níveis de colesterol. E aqui fica o gancho. Se a aveia é uma esponja, o próximo alimento é como um polidor natural para suas artérias. Estamos falando do abacate. Por muito tempo as pessoas tinham medo de comer abacate por causa da gordura. Mas aqui está a virada. A gordura do abacate é do tipo monoinsaturada, que tem um efeito contrário ao que se teme. Ela ajuda a aumentar o colesterol bom, o HDL, que funciona como um caminhão de limpeza dentro das artérias, carregando o excesso de gordura para fora. Além disso, o abacate é rico em potássio, um mineral que auxilia no controle da pressão arterial. Para quem sofre com colesterol alto e hipertensão ao mesmo tempo, ele é um aliado duplo. Eu gosto de usar a metáfora de que o abacate é como um zelador do condomínio. Ele não apenas mantém o prédio limpo, mas também cuida da manutenção elétrica, para evitar acidentes. E se o abacate atua como zelador, o próximo alimento é um verdadeiro bombeiro, apagando a inflamação que corrói os vasos sanguíneos. Esse bombeiro é a linhaça. Dentro de cada semente há um óleo riquíssimo em ácido alfa-linolênico, um tipo de ômega 3 vegetal. Esse composto age como um extintor de incêndio sobre a inflamação silenciosa que costuma acompanhar o colesterol alto. Afinal, colesterol alto não é apenas um número no exame, é sinal de que o corpo está tentando reparar danos nas paredes das artérias. Quanto maior a inflamação, maior a chance de formar placas perigosas. A linhaça quebra esse ciclo. Além disso, ela é riquíssima em fibras, que funcionam como a aveia, sequestram gorduras antes que sejam absorvidas. Eu costumo orientar meus pacientes a triturar a linhaça na hora de usar, porque a semente inteira passa pelo intestino sem liberar seus benefícios. Uma colher de sopa por dia já faz diferença. E se a linhaça age como bombeiro, o próximo herói é como um filtro inteligente dentro do corpo. Esse filtro é o feijão. Talvez você nunca tenha pensado nele como um alimento medicinal, mas a ciência mostra que seu alto teor de fibra solúvel regula a absorção de colesterol no intestino. É como se o feijão montasse uma rede de pesca que captura parte da gordura antes que ela alcance o sangue. Além disso, ele é uma excelente fonte de proteína vegetal, substituindo carnes gordurosas e processadas. Eu costumo brincar que o feijão é um 2 em 1, nutre e protege. E aqui vai um dado interessante. Populações que consomem feijão diariamente têm taxas muito menores de doenças cardiovasculares. Então, se o feijão é o filtro, o próximo herói é o escudo antioxidante das suas artérias. Estamos falando das nozes, pequenas no tamanho, gigantes no efeito. As nozes contêm fitosteróis, compostos vegetais que competem com o colesterol pelos mesmos receptores de absorção no intestino. Em outras palavras, elas enganam o corpo, fazendo com que menos colesterol seja absorvido. Além disso, são carregadas de antioxidantes que combatem os radicais livres, aqueles inimigos invisíveis que aceleram o envelhecimento das artérias. Comer um punhado de nozes por dia pode reduzir significativamente o risco de doenças cardíacas. Eu lembro de um senhor que atendi, acostumado a comer biscoitos recheados à tarde. Quando substituímos esse hábito por um mix de nozes e castanhas, não apenas o colesterol dele melhorou, mas ele relatou mais energia e menos sonolência após as refeições. E se as nozes são o escudo, o próximo alimento é como um remédio natural, em forma de proteína. Estou falando dos peixes ricos em ômega 3, como o salmão e a sardinha. O ômega 3 é um dos nutrientes mais estudados quando se fala em saúde cardiovascular. Ele não apenas reduz os níveis de triglicerídeos, mas também melhora a elasticidade dos vasos sanguíneos, diminuindo a chance de formação de coágulos. Imagine que suas artérias são tubos de borracha. Com o tempo, eles tendem a endurecer como plástico seco. O ômega 3 ajuda a manter essa flexibilidade, prevenindo rupturas e entupimentos. A sardinha, em especial, é uma opção acessível e riquíssima em ômega 3, além de conter vitamina D e cálcio. Eu costumo dizer que comer sardinha regularmente é como dar um presente de juventude para suas artérias. E se os peixes são um remédio natural, o próximo alimento é o elixir diário de proteção. Esse elixir é o azeite de oliva extra virgem. Seus polifenóis são compostos antioxidantes que reduzem a oxidação do colesterol LDL, tornando-o menos perigoso. É como se o azeite colocasse uma capa protetora sobre as partículas de colesterol, impedindo que elas grudem nas paredes das artérias. Além disso,
O azeite é rico em gorduras saudáveis, que equilibram a proporção entre LDL e HDL. Populações do Mediterrâneo, que consomem azeite diariamente, têm índices muito mais baixos de doenças cardíacas, apesar de ingerirem gorduras regularmente. O segredo está na qualidade dessas gorduras. E aqui vai um conselho prático: use o azeite cru, em saladas ou sobre vegetais cozidos. Quando aquecido em excesso, parte de seus benefícios se perde. Esses 7 heróis, aveia, abacate, linhaça, feijão, nozes, peixes e azeite de oliva, não são promessas milagrosas, mas ferramentas reais que, usadas diariamente, ajudam a recuperar o equilíbrio do colesterol. E para provar que isso não é teoria, quero compartilhar o caso de Dona Margarida, 68 anos. Ela chegou ao consultório preocupada. Já tomava remédio para colesterol, mas o exame ainda mostrava níveis perigosos. Além disso, se sentia cansada, sem energia para brincar com os netos. Fizemos ajustes simples: aveia no café da manhã, uma salada com azeite de oliva e abacate no almoço, sardinha grelhada 2 vezes por semana e um punhado de nozes como lanche da tarde. 3 meses depois, os exames mostraram uma redução expressiva no LDL e um aumento do HDL, mas o mais importante foi ouvir dela: doutor, voltei a ter fôlego para correr com meus netos. Essa é a verdadeira vitória. Não é apenas um número no papel, mas a recuperação da qualidade de vida. Então, qual é a lição central? Você não precisa ser refém de remédios ou viver com medo do próximo exame. Pequenas escolhas repetidas diariamente são poderosas. Trocar a margarina por azeite, o pão branco por aveia, a linguiça por feijão. Esses ajustes simples são como tijolos que juntos constroem uma muralha de proteção para o seu coração. E no próximo vídeo, vou ensinar quais exercícios simples potencializam o efeito desses alimentos, ajudando não só o colesterol, mas também a circulação e a força das pernas. Se você quer resultados ainda mais rápidos, não pode perder. Agora quero ouvir você. Quais desses alimentos você já consome? E quais pretende incluir na sua rotina depois deste vídeo? Escreva nos comentários, porque sua experiência pode inspirar outras pessoas da nossa comunidade. E lembre-se, este conteúdo é informativo e não substitui o conselho médico profissional. Sempre converse com seu médico antes de fazer mudanças importantes na sua alimentação.